E esta semana o governador do Banco de Cabo Verde anunciou novas medidas para a saída gradual das moratórias de crédito. Oscar Santos deixou sublinhados que podem dar ânimo ao mercado, mas também deixou avisos como a preocupação que o Banco Central tem com o crédito mal parado. A economia teve uma contração de 14%, mas vai entrar em terreno positivo e as estimativas do Banco Central são otimistas. Ancoradas à leitura do FMI, o Banco de Cabo Verde estima que a partir de setembro a economia começa a ganhar mais ânimo. Nós estamos a ver desempenho económico muito promissores, portanto, nos Estados Unidos da América, mesmo na Europa, apesar do Reino Unido ainda estar com uma contração na sua atividade económica, mas nós esperemos que a partir de setembro, as coisas começam a melhorar e com o aumento das viagens, a retoma dos serviços de transporte, a retoma dos serviços do turismo. O turismo tem sempre esse impacto transversal. É a restauração, são os hotéis, são os transportes que melhoram com o avanço do turismo. Em qualquer dos casos, nós estamos a falar de previsão, de estimativas. As estimativas dependem dos pressupostos que são utilizados. Esses pressupostos podem ser revistos em alta ou para baixo. Depende das pessoas, mas por enquanto nós ainda mantemos a previsão para 2021 e em outubro estaremos em condições de fazer a previsão para 2022. Neste momento, há um indicador que dá ao Banco Central algum ânimo nas leituras económicas, a redução dos períodos de moratória. O que é bom sinal, que significa que as empresas que não precisam de estar nessa situação, até porque as moratórias têm um custo, porque normalmente esses juros são capitalizados, o que significa, se não houver o alargamento dos prazos, as prestações mensais podem aumentar. Algumas empresas não estão a aceder a essa facilidade, mas para as empresas que precisam de fato de moratórias, sobretudo as empresas do setor turístico, cujo, portanto, a atividade, a retoma não é igual, a retoma é desigual, convém que essas empresas ainda continuem em processo de moratória, o Banco de Cabo Verde continua ainda a dar atenção especial a estes setores, dada a elevada exposição que a banca em geral tem a esses setores. A banca tem aguentado os testes de stress, tem aguentado a pandemia e com a ajuda das medidas provinciais, e é aqui que entra o regular atuando no campo da política monetária, com operações monetárias de financiamento fazendo baixar as taxas de juro, de forma a banca financie mais rapidamente a economia. Outro assunto focado pelo governador nesta conferência de imprensa foi o excesso de liquidez no mercado cabo-verdiano, mas mesmo assim os empresários têm-se queixado de dificuldades em financiar os seus negócios, uma contradição na ótica do governador, mas que ele entende porque os bancos preocupam-se com o risco que será agravado pela pandemia. Até parece uma contradição, né? Há excesso de liquidez, há projetos que não são financiados, mas nós temos que analisar o contexto que nós estamos a viver. Os bancos preocupam muito com o risco, estamos a sofrer as consequências da crise de 2008, que agora elevou ainda o nível de alerta dos bancos. É natural, portanto, que os bancos tenham aumentado a sua aversão ao risco, mas esse é o nosso trabalho que nós temos que fazer, portanto, atuar no campo da política monetária, nomeadamente com operações monetárias de financiamento, para fazer baixar as taxas de juros de forma que os bancos financiam mais rapidamente as empresas. Em relação ao crédito mal parado, o BCV ainda não fez todas as contas. Desde 2013 que o crédito mal parado estava elevado, atingindo a fasquia de 14%, chegando agora aos 9%.